Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus amado, estamos abrindo mais outra live, mais outra pregação para esses irmãos que não conhecem o Evangelho de Cristo, que nunca viram ler o Evangelho para vocês todo. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, estamos com a missão de ler o Novo Testamento todinho para vocês. Por quê? Porque o povo não está fazendo como é pregado a palavra. O povo não está fazendo. Pronto, filha gente. Então, a Igreja Pentecostal, Deus que Liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone, sou pernambucano, sou de Garanhuns, sou presidente da obra, Simone é a vice-presidente. Estamos com uma missão muito pesada. Estamos batendo contra o povo que não conhece a palavra. No lugar deles passar a começar a escutar a palavra, pega a Bíblia aí, toda a Bíblia deve ser igual. Romanos capítulo 10, versículo 1. E confira o que eu estou pregando. Confira o que eu estou pregando. Confira a palavra de Deus. Confira. Quando ele diz assim, Romanos: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Olha, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Quantos judeus tem nessa terra aqui que não aceita a justiça de Deus? Quantos? Milhares, milhões de pessoas. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus. A favor deles são para que sejam salvos. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer-se a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quantos de vocês querem aceitar a justiça de Deus? Para vocês é a justiça do homem. A justiça de Deus acabou. Acabou. Ninguém quer ouvir a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça descorrente da lei viverá para ela, por ela. Mas a justiça descorrente da fé é assim que se diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Repare, viu? Veja, viu? Repare. Preste atenção, comboio de crente. Preste atenção. Capítulo 10, versículo 6 de Romanos. Mas a justiça descorrente da fé, assim diz: não perguntais em teu coração quem subirá ao céu. Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentro dos mortos. Porém que se diz,
A palavra está perto de ti, na tua boca, o teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, crer que Deus o ressuscitou dentro dos mortos e será salvo. Presta atenção à pregação. Presta atenção. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quer dizer, se você crê em Deus e você praticar a vontade de Deus, você não é confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todo rico para com todos os que invocam. Fala, silêncio aí, meninas. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não crerem? Como crerão naquele que nada ouviram? E ouvirão se não há quem pregue. Olha, como é que vocês vão acreditar nas coisas de Deus se ninguém está pregando o Evangelho, meus irmãos? Ele não está falando aqui em louvor, não. Ele está falando em você pregar o Evangelho. Olha aqui. Olha, Júnior, está vendo aí? Está vendo, irmão? Aqui os irmãos que estão aqui assistindo, toda noite eles vêm sempre assistir a live, ao vivo. Vou repetir, viu? Como, porém, invocarão aquele que não crerem? E como crerão naquele que nada ouviram? É como ouvirão se não há quem pregue. Quer dizer, se você não prega a palavra de Deus, como é que vocês, irmãos, vão ouvir, vão crer? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Como é que você vai crer numa coisa que você não está sendo enviado correto para você? Como é que você vai crer? Como é que você só vai ouvir numa igreja louvores, louvores, louvores? Escrescendo. Silêncio para essa porta aí, por favor. Aqui é ao vivo, irmão. Tem que falar as coisas que estão se ouvindo. Não formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se você não anuncia coisa boa, seus pés não prestam. Se você não anuncia o Espírito Santo, como é que você vai viver? Nunca. Quando ele diz: Israel não pode alegrar, Israel não pode alegrar, falta de oportunidade. Quer dizer, quer dizer que Israel não tinha quem pregasse o Evangelho para Cristo. Não tinha quem pregasse. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz. Olha aí, tá vendo aí? Tá vendo aí, meu povo? Esse comboio de crente vagabundo que tem aí dizendo que está dentro de uma igreja pulando, falando e dizendo que está falando com Deus e Deus está falando com eles. Tudo o quê?
Tudo o que, meus irmãos? Mentira. Mentira. Porque se você não está pregando o evangelho, como é que Deus está falando com você? Me responda. Quando ele diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Nem todos obedeceram o quê? Ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na sua pregação? Senhor, quem está acreditando na minha pregação, no comboio da bestalhada que entra aí conversando besteira, que não conhece a palavra, não conhece a pregação de Cristo? Iludido. Quando ele diz, e assim a fé vem pela pregação, olha. Assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Oi! Está ouvindo, minha gente? A fé vem pela pregação. Não vem por louvor, não. Olha. A fé vem pela pregação. Não vem por louvores, não. Mas, pergunto, porventura não o virá sim por certo? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Quantas mil pessoas estão ouvindo essa pregação hoje aqui? Quantas pessoas estão ouvindo a verdade? Perguntou, mas porventura não terás chegado a isso? Ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gentis insensata eu vos provocarei a ira. Gente, eu já pedi. Tem educação, é a palavra de Deus que está sendo pregada. É muito feio isso. A Isaías é a mais se estrever a diz. Fui achado pelo que não me procurava. Revelei-me ao que não perguntava por mim. É igual a mim. Fui achado pela pessoa que não me procurava, que é Deus, e revelei por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contraduziste. Olha aqui, o povo aqui está sendo o quê? Rebelde, porque nós estamos pregando. Eles estão levando essa tudo, todo mundo entende as coisas aí. Não brinque não, minha gente. Quando ele diz, o futuro de Israel. Perguntei, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o meu povo, a quem de antemão conheceu ou não sabia o que as escrituras. Olha aí, o povo não sabia o que? As escrituras. O que é que está acontecendo hoje, meus irmãos queridos em Cristo, no Espírito Santo? Não conhece as escrituras, não conhece. Referem a respeito de Elias, como está perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor,
matará os teus profetas, arrasará os teus altares. Só eu fiquei e procuraram tirar-me a vida. Olha, fizeram o quê? O que é que estão querendo fazer hoje? Acabar com os profetas e tirar a vida do povo de Deus. Que ele disse, porém, resposta desvia-me. Resolvei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Baal era um demônio. Só 7.000 homens que aceitaram Jesus. Assim, pois, também agora, tempo de hoje, sobrevirá um remanescente, segundo a eleição da graça. Se pela graça, já não é pela obra. Contrário, a graça já não é graça. Olha. Que diremos, pois, o que Israel busca isso, não conseguiu nas eleição, o alcançou, os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o Espírito, aqui ó, Deus lhe deu o Espírito. Aqui não está falando Espírito Santo não, aqui está falando Espírito comum, que é com letra minúscula. Espírito Santo, que vocês não sabem, é com letra maiúscula. De entorpecimento, olho para não ver, ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Pronto, aqui. Quantas pessoas estão aí sem querer ouvir a palavra? Ali é um espírito que Deus botou naquela pessoa para ele não seguir a palavra, né, irmã? Né, irmãzinha? Tá ouvindo, não tá? Né, irmãozinhos que estão lá de fora, que estão no outro canto? É o espírito que Deus botou naquela pessoa para isso, ó. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, quer dizer, entupiu os ouvidos, olhos para não ver e ouvido para não ouvir até o dia de hoje. Está vendo aí? Você já sabe que essa passagem tem várias vezes na Bíblia. Tem a passagem de Moisés, quando ia falar com quem? Não. Faraó. Deus falava com Faraó. Na mesma hora Faraó aceitava Deus. Na mesma hora Deus botava um espírito em Faraó. E Faraó endurecia o coração e não aceitava mais o que Deus queria. Até Deus matar toda a família primogênita de Faraó. E vocês acham que a gente está livre disso? Nunca. E disse Davi, tornasse-lhe a mesa em lençol e armadilha em tropeço e punição. Ó, gente, essas crianças aí é quem mais precisa estar ouvindo o Evangelho. Que delas é que vai ser o reino de Deus. Vai ser a nova terra. Escureça-se os olhos, para que não veja. Fique para sempre encurvados as suas costas. Encurvado o quê? As suas o quê? Costas. A rejeição em Israel, não final.
Perguntou: pois porventura tropeçarás para que caias? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentis, para pô-los em ciúmes. Quer dizer, eles transgrediram contra quem? Contra Deus. E Deus mandou para os gentis, para a gente, que nós somos os gentis. Ora, se transgressão deles redentou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentis, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer, Deus mandou riqueza para a gente, só que a gente não quer ouvir e nem quer obedecer para receber a riqueza. Dirija-se-me a vós, outro, que sois gentis, visto pois que eu sou apóstolo dos gentis, glorificado o meu ministério. Amém. Para ver se de algum modo posso acitar a inulação os dos meu povo, salvo algum deles. Quer dizer, eu estou aqui tentando salvar algum de vocês. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentro dos mortos. Quer dizer, se você não aceita Jesus, você não aceita Deus, você não aceita o Espírito Santo, você vai continuar o que? Sendo o quê? Morto. Se forem santos, as primícias da mesa, igualmente, o será a sua totalidade. Se for santa, a raiz também, os ramos o serão. Quer dizer, se você é bom, sua família vai ser bom, vai ser honesto, vai ser trabalhador. E se você for ruim, prostituta, ladrão, sua família também vai ser. Olha a Bíblia aqui dizendo: se porém alguns dos seus ramos foram quebrados, tu sendo oliveira, bravas, fostes exaltado em meio deles, e tendo tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, saber que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é que te sustenta. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse exaltado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te desobedeça, mas tema. Quer dizer, nós não podemos desobedecer, mas temos que ter temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te pouparás. Está vendo aí? Se Ele não poupou os nossos filhos, matou, Ele vai deixar nós sem acontecer? Não. A gente vai morrer do mesmo jeito. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que
caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se dela permanecerá, doutra sorte também tu serás cortados. Quer dizer, se nós não obedecer à sabedoria de Deus, nós vamos morrer, vamos se acabar. Ele também, se não permaneceram na incredulidade, se não exaltais, pois Deus, e poderoso para os exterter novo. Pois se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza instantânea em boca da oliveira, quanto mais não serão exaltados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quer dizer, nós somos ramos de Deus, nós somos ramos do Espírito Santo, nós vivemos para Deus, nós não vivemos para esse mundo nojento, não. O último desígnio de Deus, desígnio de Deus, é misericórdia para os que todos. Porque não quero, irmão, que ignores este ministério, para que não sejas presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrando a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Verá Sião a libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. É a aliança de quem? De Deus com a gente, quando Ele tirar os nossos pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação é de Deus, são invocacionais. Porque assim como vós também, foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência dele. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista da que vos concedidas. Porque Deus é todo que cerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. O profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Qual insondáveis são os seus juízes, que
escaridáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quer dizer, pergunta, quem fez a mente de Deus e quem foi o quê? O seu conselheiro. Ninguém. Deus puro. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ninguém. Porque dele é por meio dele e para ele são todas as coisas. E ele pôs a glória eternamente. Amém. Amém. Terminamos mais o capítulo 11. A partir da manhã vamos para o capítulo 12. Só vai ficar faltando para terminar Romanos só um capítulo. Um não. 2 capítulos. Amanhã eu termino em nome de Jesus. Mais um capítulo. Romanos. Vamos para o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Amanhã, se Deus quiser. Se lembra que Deus disse, quem assistiu essa live todinha, quem assistiu essa pregação do Romanos, Deus ia dar um grande presente. Estão lembrados, meus irmãos? Se prepare que o presente que assistiu vai receber. E quem também não assistiu não recebe. Não brinca, minha gente. Deus está falando pesado. Com nós tudinho aqui dentro de casa. E nós temos que ouvir a voz dele. Que ele queima os ramos, depois queima a árvore. Nós temos que obedecer a Deus. Só tem ele. Ou ele falando do Evangelho. Ou ele falando que a gente tem que pregar o Evangelho, a palavra. Ele está mandando nós pregar a palavra. Não está mandando nós louvar, não. Nem gritar, não. A palavra é para ser pregada a toda a criatura. Aquele que crê será salvo. E aquele que não crê será condenado. A nova vida amanhã nós vamos pregar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia das hoje. Perdoai a nossa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém.